Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Experiência, vamos dizer, na prova, no exame da ordem, porque muita gente me pergunta como é que foi, né? Eu tirei a carteira e eu recebi a minha carteira no dia 28 de julho de 2016. E foi assim, eu comecei fazendo por experiência, estava no terceiro ou quarto período por aí, e comecei a fazer a prova só por experiência. Tá, primeira experiência e fui fazer só por fazer, não consegui nem 30, eu fiquei com 25. Daí eu deixei para lá, né? Quando estava no nono período, aí eu já fui fazer a prova mais mesmo já com aquele sentido de se conseguir passar, já saio com só para pegar a carteira. Mas não foi assim. Eu fiquei na primeira fase, daí eu, quer dizer, fiquei na primeira fase e fiz a próxima ainda no nono período. E daí eu entrei por meio daqueles que anulam as questões, só que eu não acreditava que eu pudesse conseguir. Eu tinha ficado com 38, foi 38. E daí anularam e aí eu fiquei com 41 pontos e fui para a segunda fase. E como eu tinha me inscrito para direito do trabalho, né? E fui já faltando que já tinha perdido uns 15 dias de aula e foi assim mesmo que eu peguei o restante das aulas e tentando acompanhar o resto acompanhar o que eu tinha perdido, mas assim foi tudo muito corrido. E aí eu fui para a segunda fase, estava ajeitando também o TCC e fui para a segunda fase, mas não consegui. Eu fui bem na peça, acertei a peça, tudo, mas nas questões eu fui uma negação. E daí, como eu tenho um problema de coluna e direito do trabalho, a gente levava muito livro, eu fiquei prestando atenção no pessoal de constitucional, né? E constitucional também, direito administrativo, que o pessoal levava somente a Constituição. E daí, como eu também sou muito fã de direito constitucional, eu já comecei a me inscrever para a segunda fase em direito constitucional. E fui. Daí, nesse período, eu dei uma parada, não fiz a prova de novo, eu fazia e parava, fazia e parava. Daí, encontrei um colega meu, que nós já tínhamos depois de formado, e falei com ele que ele tinha sido aprovado, né? Eu falei com ele, aí ele falou: Bel, é o seguinte, eu fui fazendo as provas, não parei em nenhuma, porque uma hora vem uma que você sabe mais do que aquela outra e você tem a sorte de conseguir ser aprovada. E daí eu comecei a fazer uma atrás da outra, uma atrás da outra. Claro que quando vinha a reprovação, lá vinha o choro, lá vinha o desespero, querer ir com o neurologista, eu sou burra, eu sou tapada, eu não vou conseguir nunca, né? E a minha mãe sempre ali dando mal força. Então, nesses desespero da vida, aí eu estava trabalhando no escritório de advocacia, doutor, né, Giacomi, e daí ele me falou assim: Ah, eu fiz a OAB depois que eu fiz uma viagem, relaxei, aí voltei, comecei a estudar, a cabeça já mais tranquila, e daí consegui ser aprovado na primeira, segunda, e hoje estou aqui. Daí eu, tá, naquele desespero, naquela coisa, eu falei: sabe de uma coisa? Meti na cabeça da mãe, vamos viajar. Aí viajamos no final do ano de 2015, né? E fomos para São Luís, curtimos, passamos a entrada de ano na praia, relaxou tudo, voltei. Aí eram minhas férias lá do escritório, aí voltei e
Daí fui tentar mais uma vez. Quando foi em maio, quando foi aquela primeira fase, foi o 19º exame que eu passei. Eu fui fazer a prova, fui super relaxada, não tava nem aí pra nada. Todo mundo tava me estranhando, que eu tava super, né? A única coisa, pra primeira fase, eu não fiz cursinho, tá? Eu fugi todas as regras de estudo, só dei lida em ética, direito do trabalho e processo do trabalho. Civil deu uma passada muito por longe, tributário dei uma pincelada. Realmente foi a prova que eu menos estudei para a primeira fase. E resultado, eu fiz 47 pontos e fui para a segunda fase. Daí eu fui estudar, mas nessa segunda fase eu estudei com gosto. Fiz na LFG, né, a professora Natália Masson. Nossa, como eu mandava e-mail, mandava áudio e perturbava os professores, né? Mas fui fazer a prova de segunda fase. Consegui acertar a peça, foi até uma ADO, nunca esqueço. As questões consegui responder, só errei a última, né, que não deveria ter errado, porque eu respondi o primeiro quesito da questão certinho, e quando foi a última, no último quesito, que era basicamente igual à primeira, eu consegui errar, né, mas depois da aprovação, tudo a gente esquece, se perdoa. E aí fui aprovada, né? A gente tem que fazer 60, eu fiz 6,75, né? Quase 7 pontos. E fui só correr para o abraço, pegar o meu certificado de aprovação no 19º exame. E no dia 28 de julho eu peguei a minha carteira. Bom, gente, essa foi a minha saga, né? No estudo da UAB. Claro, foram assim, fui contar nos dedos entre as provas que eu fiz sem parar, porque as que eu fazia aleatoriamente eu não contei, mas deve ter sido mais de 20, porque eu comecei no 9º período. E daí, contando as que eu fiz sem parar, foram 9 provas que eu fiz para conseguir a aprovação. E tem gente que na época já estava na 14ª, na 15ª, que foi conseguir a aprovação. Aí eu disse, ainda estou no lucro, né? Porque eu consegui 9 vezes. Depois da 9ª vez eu consegui ser aprovada, corrigindo. Bom, então é isso. Da próxima vez, no próximo vídeo, eu vou falar como foi a entrada, né? Como foi para chegar a esse perfil de advogada, porque depois que a gente pega a carteira, fiquei com aquela carteira na mão, fui para as primeiras audiências e comecei a advogar assim, né? Pegando os colegas, um ajuda aqui, outro ajuda aqui. E daí no próximo vídeo eu falo para vocês. Eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta, colegas, Bel, como você conseguiu? Qual foi o método e tudo? Não teve método, gente. Realmente, na primeira fase eu fui no oba-oba, certo? Dei umas lidas, mas não foi aquele estudo didático, aquela coisa de perder noite de sono. Simplesmente na véspera da prova eu orei a Deus, tá? E disse com toda sinceridade, Senhor, essa é a última prova que eu vou fazer. Se eu não conseguir passar, eu vou procurar fazer outro curso de faculdade, ou eu vou vender salgadinho, fazer bolinho, virar doceira, qualquer coisa para eu ter minha fonte de renda, mas eu vou procurar outra atividade porque eu estou desistindo dessa. E daí foi minha última vez, sim, foi minha última prova, porque eu fui aprovada, né, na primeira fase. Foi uma surpresa para mim, porque eu não tinha estudado essas coisas, perdido noite de sono,
saí para me divertir, relaxei mesmo. E minha mãe tinha dito para mim: você só vai passar nessa prova no dia que você for totalmente relaxada, totalmente sem estresse, sem se preocupar, porque aí o cérebro bloqueia quando a gente está muito tenso, quando a gente está muito nervoso. E foi o que aconteceu. Eu estava super relaxada nessa prova. Até porque eu sabia que eu não tinha estudado lá essas coisas, então eu não esperava grandes coisas. E eu consegui 47 pontos na primeira fase. Na segunda, eu já estudei. Fazia os exercícios, fazia os simulados, fazia os exercícios extras e perturbava os professores e treinava o máximo que eu podia, varava a noite adentro estudando. Mas mantive a tranquilidade da mesma primeira fase que eu fui, foi super relaxada, quer dizer, nem tanto. Logo no começo deu um piti. Mas depois cheguei lá, comecei a conversar, entrei na sala, brinquei, me lembrei da primeira fase e fui. Quando abri o caderno de prova, que comecei a ler, ali super tranquila. Logo no começo, quando eu comecei a escrever, a mão estava tensa, já depois a mão começou a relaxar. Aí foi só correr pro abraço, né? A gente precisa de 6 pontos, eu fiz 6,75. Então Deus foi o grande autor da minha aprovação. Quem não quiser acreditar, tudo bem. Quem acredita, amém. Mas eu digo que foi Deus que me deu a minha aprovação. Porque até na correção eu entrei em pânico, porque tinha esquecido alguns artigos, algumas coisas. Aí vai tirar ponto, quantos pontos ele vai tirar aqui? Ficava entrando em desespero. E minha mãe disse assim: você orou a Deus? Se você orou a Deus, então confia nele. Porque se você tiver que passar, vai dar tudo certo. E deu tudo certo e hoje eu estou aqui. Estou com 2 anos e 1 mês advogando, né? 2 anos e 1 mês advogando, né? E graças a Deus já tive já recebi alguns frutos das ações que eu trabalhei, né? Fui bem sucedida, graças a Deus. Estou conseguindo me superar como advogada, estou cada dia surpreendida comigo mesma. Estou aqui. No próximo vídeo, se você gostou desse, dá um like. E no próximo vídeo eu vou falar como está sendo trabalhar, como foi a minha primeira atuação como advogada e o meu caminhar na militância da advocacia até aqui, hoje, dia 5 de fevereiro de 2019. Aí eu contarei para vocês, ok? Um beijo, um abraço, tudo de bom.